Um, dois, teste, som. Pedindo graças ao nosso bispo diocesano, Dom Devair, e a todos os religiosos e religiosas da nossa diocese e pelas vocações. Em ação de graças pelo 30 anos de ordenação sacerdotal de Padre Eduardo Cesso.
Nosso Pai, o amor de Cristo, nosso irmão, o poder do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, há 40 dias celebramos com alegria o Natal do Senhor. E hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformavam-se assim à lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o seu Senhor naquela criança e anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus, ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e o reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. Oremos. Ó Deus, luz verdadeira, fonte e princípio da luz eterna, fazei brilhar no coração dos vossos fiéis a luz que não se extingue, para que, iluminados por estas velas, no vosso templo santo, cheguemos ao esplendor da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado ao templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos apagar as luzes. Leitura da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E libertar os que por medo da morte estavam a vida todos sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Por tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Dizei-nos quem é este rei.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito de Deus que acompanha, que precede Jesus em todas as suas atividades. Hoje nós recordamos esse dia da vida consagrada e queremos trazer aqui ao altar de Deus todos aqueles homens e mulheres, todos aqueles religiosos consagrados que ao longo de toda a história da nossa diocese, doaram a sua vida aqui em Piracicaba e nas cidades que compõem a nossa diocese. Todos aqueles vivos e também todos aqueles falecidos. Aqueles vivos que nos acompanham pelas transmissões das redes sociais e todos também aqueles que nos acompanham nesta celebração. A
palavra de Deus, ela sempre se atualiza no hoje da nossa história. E ela ilumina aquilo que nós fazemos e a maneira como nós vivemos. A primeira leitura da carta aos Hebreus, ela nos colocava diante deste fato singular, que é o mistério da encarnação. O mistério do Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Todas as religiões, de alguma forma, elas apresentam um desejo do ser humano, um desejo do homem, da pessoa humana, de buscar alguma resposta, de buscar algum alento, de buscar algum sentido para a sua vida. E olhando para o alto, os homens, nas diferentes culturas, nas diferentes formas de expressão religiosa, encontraram esta resposta em Deus e buscaram alcançar esse Deus. É como se fosse uma saudade, uma nostalgia que nós trazemos dentro de nós e olhando para a realidade que nós vivemos, nós sabemos que este tempo, esta vida, é tudo passageiro. Olhando para a natureza, nós percebemos isso, como as árvores vão se modificando, como a natureza vai se modificando. Olhando para o nosso próprio corpo, nós percebemos as etapas da nossa vida, como o desgaste vai chegando e como nós vamos, aos poucos, nos aproximando sempre mais do fim da nossa existência. E pensar que a nossa vida seria só essa aqui, seria só esse tempo aqui, é algo muito pouco. Porque nós vemos a grandiosidade da nossa vida, da nossa realidade. A beleza de tudo aquilo que foi criado, mas particularmente no ser humano, uma beleza ainda maior. Então, pensar que a nossa vida seria só esse tempo presente, que a morte é o fim de tudo isso, é muito pouco. As diversas religiões encontraram explicações, encontraram motivações para falar sobre isso. Mas apenas a fé cristã tem algo que nenhuma outra religião apresenta. E isso é o que nos faz estar diante de uma verdade, ou da verdade, que não é superada por nenhuma outra verdade humana ou de nenhuma outra explicação encontrada. Deus veio ao nosso encontro. O Verbo de Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, assumiu a nossa realidade mais profunda, a nossa realidade de carne, e com ela os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dores, e assumindo isso, habitou no meio de nós. A oração, que era uma exortação antes da bênção das velas, ela recordava que há 40 dias nós estávamos celebrando o Natal. O Natal, que não é simplesmente a celebração do aniversário de Jesus, mas que é muito mais do que isso. É a contemplação deste mistério do Deus que se fez homem e habitou entre nós. As consequências deste ato divino, deste amor divino, nós nunca seremos capazes de percorrer e de compreender. Os santos fundadores das diversas congregações aqui presentes, mas eu me remeto particularmente a Santa Teresa e São João da Cruz. Nem São João da Cruz e nem Santa Teresa, com toda a sua genialidade, com todos os escritos que fizeram, foram capazes de compreender a profundidade deste mistério. Ele é muito maior do que nós compreendemos. Ele é muito maior do que nós somos capazes de alcançar. Mas então, nós somos capazes de experimentar o amor desse Deus. A vocação, o dom da vocação, nada mais é do que uma resposta humana diante de um convite que parte de Deus. É Deus que chama e somos nós que, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, respondemos a esse convite de Deus. Trazemos esta humanidade e colocamos esta humanidade diante de Deus. Porque Deus, para nos apontar e nos mostrar o caminho da salvação, também se serviu desta humanidade. Também assumiu esta humanidade para dizer que é possível
voltar àquele caminho que nos conduz novamente ao convívio com Deus. Se todas as religiões são a busca do homem por Deus, o cristianismo é a busca de Deus pelo homem. É Deus que vem ao nosso encontro. E é muito profundo esse mistério. E é um mistério que dá sentido à nossa vida, que dá esperança às nossas perguntas e aos nossos questionamentos. Por isso, cada vez mais, irmãos, nós precisamos viver este carisma, ou viver esta vocação, em primeiro lugar a vocação batismal, depois a vocação do carisma particular de cada congregação, de cada ordem religiosa, de cada instituto de vida consagrada, de cada um que responde a Deus, buscando mostrar a alegria de viver esta vida cristã em plenitude. Não nos falta nada, não nos foi tirado nada, ao contrário, tudo nos foi dado em Cristo. Aquela esperança que vinha do Antigo Testamento, e que o velho Simeão e que a profetisa Ana contemplaram, nós também a experimentamos. Aquela alegria que foi anunciada, é a alegria que nós somos chamados a anunciar. A alegria de uma vida de resposta ao projeto de Deus. A alegria de uma vida que vai de encontro a tantos irmãos e irmãs que precisam conhecer esta verdade definitiva e absoluta. A verdade do Deus que é amor, mas um amor que nos chama à conversão. De um amor que nos chama a uma vida nova. De um amor que nos chama à doação e ao serviço. A igreja tem muitas maneiras de expressar a beleza desta doação. Nos diversos carismas, nas diversas formas de responder a este mistério de amor. Mas é o único Espírito que nos inspira. Este mesmo Espírito, que conforme nós ouvíamos no Evangelho, é o Espírito que envolve a vida de Jesus, que envolve a missão de Jesus. Esse mesmo Espírito envolve as nossas vidas, envolve a nossa missão, envolve esse desejo de continuar a anunciar no tempo presente que Deus não está distante. Nós vivemos um tempo de muito sofrimento, de pessoas cansadas, de pessoas desanimadas, de pessoas desalentadas. E os motivos são diversos. Pessoas que às vezes não têm o que se sustentar. Pessoas que às vezes perderam tudo. Pessoas que perderam a esperança, mas não só a esperança humana nas coisas humanas. Pessoas que às vezes perderam até a esperança em Deus. Pessoas que perderam o sentido da vida. É grande o número de pessoas que tira a sua vida por causa disso. É grande o número de pessoas que já não encontra mais um sentido e busca esse sentido em coisas muito humanas, nas drogas, na bebida e em tantas outras situações. É nosso dever, enquanto pessoas que conhecem o amor de Deus, que conhecem a força desse amor de Deus, anunciar que existe um sentido, anunciar pelo nosso testemunho, anunciar pela nossa comunhão, anunciar pelas palavras. E, como diz a tradição, que teria dito São Francisco, é preciso anunciar sempre, às vezes anunciar com palavras. O nosso testemunho faz muita diferença. A nossa presença na realidade do mundo faz muita diferença. E nós precisamos ser cuidadosos com isso, ter esta garantia. Nós não transmitimos uma palavra qualquer, nós não falamos de uma verdade humana, nós falamos de uma verdade eterna. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é isso que experimentamos, e é isso que somos chamados a anunciar. Que nesse dia particularmente dedicado aos religiosos, ou a esta vida consagrada, que também demos a bênção nas velas, representando esta luz de Cristo, que nós sejamos portadores desta luz no mundo.
simplesmente com uma vela, mas muito mais do que isso, que a nossa vida seja luz para o mundo e que as pessoas, vendo o nosso testemunho, possam dar glórias a Deus e possam encontrar sempre mais o sentido para as suas vidas. Deus é amor, então sejamos expressão deste amor de Deus na realidade do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos a Deus as nossas preces.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, nas quais vos apresentamos vosso Filho único, que nos destes como Cordeiro sem mancha para a vida do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vosso Filho eterno, hoje apresentado no templo, é revelado pelo Espírito Santo como glória do vosso povo e luz para todas as nações. Por essa razão também nós corremos ao encontro do Salvador, e com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Obedientes à palavra do Senhor, rezemos, como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados a participarem do banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, que correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo nosso Senhor. Em nome da CRB, do Núcleo da Diocese de Piracicaba, queremos agradecer o seu convite, a delicadeza de fazer essa celebração para nós hoje. Muito obrigada. Agradecemos às irmãs também, que nos acolheram em vossa casa. Deus as abençoe. E queremos agradecer a presença de todos os religiosos e religiosas que aqui estão presentes, representando a vossa congregação. Quero dizer que eu, em nome do Núcleo, sou a coordenadora, e tenho o irmão Eli, a irmã Rita, que pertence à nossa equipe de coordenação. Só uma palavrinha, não vou fazer sermão, não. Só quero dizer que o nosso Papa se preocupa muito conosco. E numa de suas mensagens ele diz que nós devemos ter o rosto alegre. E como dizia o nosso bispo, a esperança está muito perdida. E o Papa nos diz, não deixeis que roubem a vossa esperança. Então, esse rosto alegre e feliz da nossa congregação possa também iluminar as pessoas que não têm esperança. E que também a gente possa, no nosso dia a dia, mostrar essa alegria da nossa consagração. E que a gente possa, assim, em comunidade, seja os religiosos como as religiosas, ser esse amor, esse testemunho, como o Papa nos diz, cuidar um dos outros. Então, que nós possamos nos cuidarmos mutuamente, para que não esfrie em nosso coração o primeiro amor do nosso chamado. E que sejamos muito felizes, e que possamos caminhar junto dentro do nosso núcleo, que faz parte assim da diocese, que nos acolhe com muito carinho. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, obrigado. Uma das primeiras coisas que eu observei quando vi depois da nomeação e vendo um pouco a realidade da Diocese de Piracicaba, é o número das congregações masculinas e femininas, né? São 11 congregações masculinas e 10 congregações femininas. E isso é uma expressão da vida religiosa muito importante numa diocese, porque para nós, né, para a nossa Igreja Católica, existem maneiras diferentes de responder a este convite, a este chamado de Deus. E os carismas de cada uma das congregações é uma forma de responder a isso, dentro de um organismo em comunhão, que é sempre a igreja particular, que é sempre a diocese. Então, com muita alegria, nós temos essa possibilidade de viver e de conviver aqui na nossa diocese. E realmente eu queria este momento até de encontro particular com os religiosos, já que na posse, que aconteceu há quase 20 dias atrás, a gente queria fazer uma celebração bem mais ampla, né, com a presença de todo mundo, né?
A gente ia pedir até para as irmãs de clausura sair da clausura e ir todas para lá. Ia ser uma festa, né? Mas não teve jeito por conta da pandemia. Então a gente foi diminuindo os números e acabamos ficando só com um grupo restrito das religiosas e dos religiosos como sinal, como testemunho da vida consagrada. Mas hoje a gente tem essa oportunidade. Também aqui não estão todos presentes, porque a gente tem que respeitar os limites que nos são impostos, e isso faz parte do tempo que nós estamos vivendo. Não podemos desafiar isso, né? É necessário o distanciamento, é necessário os cuidados, é necessário a vacinação. Tudo isso é necessário para a gente conseguir barrar esta pandemia que já levou tanta gente boa, né, por conta da contaminação. Isso nós precisamos fazer com toda a tranquilidade do mundo. Mas esse momento de alegria, nós nos reunimos aqui. E vamos ter certamente outros momentos para as congregações, sobretudo para as congregações femininas, que às vezes têm as casas aqui em Piracicaba ou nas cidades da nossa diocese. Depois eu vou marcando com calma uma visita na casa de cada um, né, para que a gente conheça um pouco dessa realidade. Já visitei de surpresa o Carmelo, as irmãs ficaram desesperadas, né, porque o bispo chegou sem avisar, e é assim que eu vou fazer, é mais gostoso, porque assim não prepara muita coisa, né? Também já visitei as irmãs concepcionistas, que já tinham avisado que não poderiam estar pela condição de algumas irmãs enfermas, né, mas que certamente estão acompanhando também. Já visitei lá, mas tem as outras 8 congregações para fazer uma visita. E elas serão feitas no tempo oportuno, né? E vamos nos encontrando ao longo do nosso tempo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.